Olá, pessoal. Eu sou a Soila Mar, do Núcleo de Estudos da Prostituição UNEP de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Vivências Prostitutas. Esse material foi produzido com recursos do projeto BRA 15004. Hoje estamos com a Frida Carla, direto de Salvador, aqui conosco, e com a Paula Assunção, direto de Porto Alegre. direto de Porto Alegre. Muito bom ter vocês aqui, gurias. Eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês. Depois a gente vai conversar sobre as nossas vidas, que todo mundo quer saber da nossa vida. Começa, Frida. Pode começar, Frida. Pronto. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. E sempre importante, né, nós estarmos presentes em diversos espaços de voz, em que a gente possa contar as nossas experiências, levantar discussões, né, trazer reflexões para a sociedade, para humanizar, né, o trabalho sexual e humanizar a visão que se tem sobre nós, mulheres trabalhadoras sexuais. E quem sou eu? Sou Frida Carla, sou advogada, sou trabalhadora sexual há 24 anos, tenho 42 anos, sou advogada há 10 anos. Com muita dificuldade também terminei um mestrado em pleno período pandêmico. E tudo que eu tenho hoje é o meu conhecimento, é os meus estudos, eu agradeço ao trabalho sexual, né? Eu devo ao trabalho sexual, que é o trabalho que eu exerço durante toda a minha vida. Claro, com algumas interrupções, mas é o trabalho em que eu constituí, né, as minhas experiências, as minhas relações pessoais e profissionais. Se isso é bom, nós vamos discutir daqui a pouco, mas é a minha história e estou aqui para propagá-la. Muito bom, Frida, muito bom, querida. E agora tu, Paulinha? Agora não vou ter tanta coisa legal para contar depois da Frida. Imagina. Vai sim. Bom, eu sou a Paula Assunção, 33 anos. Se eu somar aí as minhas idas e vindas, deve dar uns quase 5 anos entre boate, sites e todo o trabalho sexual desenvolvido em diversos ambientes. Não vamos somar a parte que a gente fez de graça com o ex-marido, essa parte a gente vai deixar de fora. Sim, a gente pula essa parte. A gente pula essa parte. Sou colunista de um blog de sexualidade, o que deixa as pessoas curiosas de alguém que trabalha com sexo saber escrever, né? Uhum. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Saber pensar já é complicado, né? Alfabetizada. Então, o nosso tema, então, Paula, tu já trabalhou em locais fechados fora a plataforma, é isso? Já tive minha fase boates. Sim, aí me conta um pouquinho dessa história, sim. Isso aí foi depois que eu me divorciei, eu fui para Minas. E aí ninguém me conhece, né? O famoso ninguém me conhece. Uhum. E aí eu fui pra uma boate que não, as pessoas podem às vezes achar, nossa, era uma boate de luxo, não sei o quê. Não, era aquelas boates bem beira de estrada, tá? Ai, adoro. Não era nenhum, meu Deus, uau. Iam pessoas bem uau até me surpreendia. Uhum. Mas era um lugar super simples, eu nunca tinha entrado em boate na vida, não sabia nem que roupa ia. Eu ficava assim, será que o pessoal trabalha pelado? Eu não vou trabalhar pelada? E aí eu lembro que eu fui com uma saia lápis, assim, no joelho, um body de manga comprida, só com um decotinho singelo. Uhum. E aí, sabe como é que virou o meu apelido, Frida? Advogada. Jura? Meu apelido na boate era advogada, porque falaram que eu ia com roupa pra advogar, não ia com roupa pra boate. Eu disse, mas qual é a roupa da boate? Ninguém me conta, tem uniforme, eu não sabia. Sim. E foi pouco tempo, eu acho que fiquei uns 6 meses lá em Minas, depois eu fiquei um tempo no litoral aqui do Rio Grande do Sul. E, cara, eu acho que foi a experiência mais enriquecedora, assim, com o ser humano que eu já tive. Porque tu conhece das mais diversas realidades, tanto das trabalhadoras quanto dos clientes, que ia desde o cara mais ralé, mal educado, até um exportador de diamante que foi para lá uma noite. Uhum. Então, assim, às vezes as pessoas olham para o lugar e, porque aí só deve ter drogada, porque aí não sei o quê. Era muito, muito diverso, assim, o público, tanto de quem trabalhava quanto de quem era cliente. Uhum. E essa boate aqui no litoral, a mesma coisa. Aqui era pior, você acredita? É pior. Era mais luxuoso e era pior. Uhum. Eu sentia muito mais aquela coisa de rixa, sabe? Entre as gurias aqui, do que lá. Lá a gente era praticamente todas amigas, a gente se ajudava, se cuidava muito. Uhum. E aqui, meu Deus do céu, né?
O E pessoal tu tava sentiu bastante a questão do estigma, preconceito, discriminação, assim, entre nossas colegas mesmo, tá dizendo isso? Sim, bem mais nessa mais luxuosa do que na outra. Que Porque interessante. acho que o pessoal era muito nariz empinado aqui, sabe? Sim. Não sei, cada um tava ali pelos seus motivos, mas parecia que, não sei, a Tá. Era se sentia melhor que as outras. Depois tu vai me contar mais detalhes disso. Agora eu quero que a Frida me conte um pouquinho também do início dela. O início da minha vida no trabalho sexual coincide com o início da minha vida adulta, né, praticamente. Porque eu iniciei no trabalho sexual aos 18 anos. E isso fez total diferença em toda a minha história de vida, porque marcou o início das minhas relações sexuais, né? Você é natural de Salvador mesmo, Frida? Eu sou natural de Salvador, mas eu morei 8 anos em São Paulo. E Uhum. nessa época que eu comecei no trabalho sexual, eu morava em São Paulo. Então, eu tinha um filho, né, pequeno, de 1 ano, e fui em busca de trabalho naquela cidade imensa, imagine, nordestina, né, negra, sem conhecimento, enfim. Sim. E o trabalho possível, né, que surgiu naquela época foi o trabalho sexual. Inicialmente, nem era um trabalho sexual propriamente dito, porque eu era dançarina nos Olha. palcos de uma boate que eu lembro como se fosse hoje, chamava Elite Girl, fica em Guarulhos, em São Paulo. E eu descobri que ainda existe essa boate, é incrível isso. Dançarina de E polidense? existe, incrível. E aí pronto, e depois que as meninas que dançavam no palco migraram para o trabalho sexual, ou seja, as meninas tinham que descer do palco porque vinha uma nova remessa de garotas só para dançar. Uhum. E aí eu procurei uma boate maior, aí eu fui para uma boate chamada Connection, na zona norte, não, na zona leste de São Paulo. Então, todo o meu início já foi trabalhando em boates, né, naquele período da noite, de madrugada, mas também foi pouco tempo. Sempre em local Logo privado, depois, no caso? Sempre trabalhou como? em local privado? Só local Sim, privado? Uhum. local privado, Tá. isso. Aí, depois que eu voltei para Salvador, acho que eu trabalhei mais ou menos 1 ano em boates. Aí voltei para Salvador, eu fui trabalhar em casa de massagem. Hum. Aí depois, morando em Salvador, eu passei mais um tempo em São Paulo, foi para terminar o ensino médio, que na época era 2º grau. Na época não tinha Instagram, na época não tinha rede social com pessoas, com mulheres, né, com colegas, para dar orientações, para dar dicas. Então, assim, era muito mais difícil. Hoje eu vejo essa gama de informações. Até eu me proponho a dar informações, né, para as meninas. Então, na minha época não tinha nada disso. Então, assim, recebi cheque sem fundo. Eu sou dessa época. Então, nesse meu breve retorno a São Paulo para terminar o ensino médio, que na época era 2º grau, eu também trabalhei em privês, né? Então, assim, eu perpassei por vários espaços. Eu só não trabalhei na rua, né? Não ocupei esse espaço da rua. Mas privê, casa de massagem, boates, eu trabalhei. E depois, com as novas tecnologias, né? Mudança de século e tudo mais, comecei a trabalhar de forma mais independente, com anúncios em sites. O que foi bem difícil no início, porque a gente sentia um pouco de segurança estando ali no espaço fechado, né? Tendo uma pessoa, entre muitas aspas, assim, cafetina, né? Que, Uhum. de certa forma, mantinha a nossa segurança e tudo mais. E eu sei que tem companheiras até hoje que só trabalham dentro desses espaços. Por isso a importância, né, da regulamentação do trabalho. Eu já estou adentrando aqui em outra esfera. Sim. Mas eu gosto muito de frisar que trabalhar de forma independente, né, com anúncios em sites, é muito melhor. Por quê? Porque dá mais liberdade para que a gente possa estudar, para que a gente possa também ocupar outros espaços, né, e conhecer outras realidades. Essa é a minha realidade. Então, eu gosto de deixar claro que, para mim, é o melhor, né? Para Sim. mim. Tu E é sempre isso. trabalhou por conta, então tu nunca teve, no caso, assim, como a gente vê muitas histórias de colegas nossas, né, que teve um homem por trás comandando, assim, um marido, que era o cafetão que a gente chama, né? Tu sempre trabalhou por Uhum. conta mesmo em locais, assim, que fosse boate, cabaré, essas coisas, sempre por conta, é isso? Sim, só porque assim, eu considero também cafetina, né? A dona de uma Sim, casa de sim. Não, massagem mas que eu tô dizendo recebe assim, em uma relação porcentagem. amorosa, né, no caso, não teve esse caso amoroso com um homem para tu fazer dinheiro para ele, não. Não. Tá. Essa realidade eu não Sim. vivenciei. Não, não vivenciei. Tá. E me conta uma coisa, as fantasias desses homens na época é mesmo, a gente sabe que é, né? Mas, assim, me conta alguma coisa assim, interessante, por favor. Bem interessante.
de fantasias de clientes? De que fantasias, de algum tipo de fetiche que Olha, tu... atualmente é que eu vivencio mais isso de fetiche, de fantasia. Naquela época não, até porque eu era bem novinha, né, sem experiência, Aham. coincidiu ali com a minha falta de experiência também na vida sexual. Mas atualmente, que eu já me tornei uma mulher madura, né, experiente, é que vem mais essa coisa de fetiche. E principalmente pelo fato de eu ser advogada, né? Pois é, eu queria Então, chegar assim, eu aí. acho que já nem é tão interessante assim falar que alguns clientes querem que eu me vista de advogada, que eu faça vídeos fazendo striptease, tirando a roupa de advogada, porque é um fetiche que eu vivo diariamente, Sim, né? E acredito. acho que fora desse fetiche, não tem tantos outros, até porque eu sou uma pessoa um pouco limitada em relação a realizar fetiches. Esse é o que eu mais me entrego mesmo a realizar. Uhum. E é isso, e tem mais alguns, mas são coisas assim mais picantes. Mas é o que a gente quer Mas é o que saber. é esse que a gente Quer queria saber. saber? Ué. A gente tá aqui para isso, a gente veio Olha, aqui o só para fetiche isso. que eu nunca. Vocês querem saber tudo, né? Sim, mas ela Olha, o pior, eu fetiche quero que o eu mais nunca cabuloso. tinha feito, Ah. que eu nunca consegui fazer, na verdade, é a tal da chuva dourada. Ai, gente. Esse fetiche eu já recebi propostas assim, Isso é um um clássico. valor bem alto para fazer. Gente, eu travo, não sai, não consigo. Mas nem com chopp, cerveja, nada, não Ai, sai? não dá, é incrível, trava tudo. Pessoalmente, não Loucura. consigo. Mas, semana passada, um Ah. cliente pagou por um vídeo e aí eu consegui fazer um vídeo. Já é Ó, um já é um avanço. avanço, claro. É um avanço. Então, Uhum. assim, realizei esse fetiche e ele ficou super feliz. E tu acha Aí que... também teve um fetiche muito interessante Ah. há muito tempo, acho que 2019. O cliente queria que eu fosse toda vestida, arrumada, para fazer companhia a ele no shopping, de mãos dadas. Eu acho que ele queria passar na frente da loja que tinha alguém lá. Eu Já ia acredito que ele queria dizer. mostrar É, para alguém que ele estava acompanhado. Esse provavelmente. Sim. fetiche eu achei bem interessante. Uhum. Mas é isso. Mas, Nesse mundo dos fetiches é isso. mas então, no caso, se não tem nenhum fetiche, no caso, que tu diga que tu não vai fazer porque tu não quer. Tu só não tinha, tinha essa trava com a chuva dourada, mas não vai ter agora. A partir de agora, tu vai ver como vai melhorar. Mas tem alguma coisa Na- que tu disse, não, isso eu não vou fazer nem por essa grana, entendeu? Tem muitos. Uhum. Tem, por exemplo, eu não consigo fazer dominação. Não Ah, é do meu, do meu porte, não é de mim. Eu não consigo, não vou conseguir dominar o cara, bater no cara, cuspir, como é que pisar. Eu pode? A não gente olha consigo. para ela e você fica Parece. pensando assim, parece eu vejo ela em cima de um cara batendo nele de Gente, relho, assim, não sabe? consigo. É Eu mesmo. sou Nem mais uns tapas. românticazinha, Nem uns mais tapinha. namoradinha. O cara estiver carente, quiser uma namoradinha, Que ele louco. vai me encontrar. Mas se ele Não, estiver querendo tomar uma surra, ele não vai me encontrar. Eu mando ele pra Paula. não, ou para Pode mim, mandar. né? Tu vê, né? Como a gente não conhece realmente as pessoas, né? Tu transmite, né? Pra mim, pelo menos, transmite essa imagem, assim, de super brabona, assim, sabe? É, né? Que coisa, né? Mas nesse Mas sabe o que, que eu quesito, acho que é nesse isso? quesito. É a mulher que fala o que pensa, É, transmite essa força. E a gente já é, imagina ela mas batendo em é homem. isso. Pode ser, sim. Então tá, vamos conversar um pouquinho com a Paula. Vai pensando aí, Frida. Deve ter mais alguma coisa que tu não Eu contou tenho pra nós. certeza Vai que tem um parar. cabuloso Tenho aí, não quer certeza que tem contar. alguma coisa aí. E tu, Paulinha, me conta aí. Ah, eu fiz as loucuras maiores quando eu fui acompanhante a primeira vez, em 2021. Aham. Que eu tinha 21 anos. 2021, 2011. E aí era só loucura. O pessoal queria só apanhar, queria como é que era o nome? Os ball boosting, sabe o Não ball sei. boosting? Nossa, eu sei. Pra quem não sabe, é chutar as bolas. Chutar as bolas. É. Tapa na cara, isso era básico. Tinha um que ele gostava de deitar no chão e que eu pulasse nas costas dele de salto. Meu Ai, único coisa medo era boa. torcer o pé. E com salto 15, provavelmente, né? Aham, Eu até sei. furar as costas. Sim, eu sei. Humilhação verbal, atendi muitos também, me xinga, xingar o pau deles, eu gostava Aham. muito disso aí. E ainda é o perfil que me aparece maior de fetiche, é o cara que quer ser submisso, escravo, etc. Porque como eu sou alta, tatuada, eles já enxergam em mim a dominadora, né? Então, dependendo do meu dia, eu até vou. Uhum. Mas eu acho que hoje em dia os fetiches que me procuram já não são mais tanto diretamente ligados à parte sexual ou física, um negócio mais psicológico. Por exemplo, esses tempos
o cara me contratou pra eu fazer um Tinder pra ele. Pra eu escrever um perfil do Tinder e ver se as fotos dele, se eu achava que ele ia pegar alguém com aquelas fotos ali. Tem uns que, com questão psicológica, por eu estudar psicologia, acho que eles acham que eu vou substituir a terapia, né? Não Sim. vou, já aviso. Mas aí eles se sentem mais à vontade em falar comigo sobre trauma, esses negócios assim. Mas de fetiche, tudo que eu já fiz sempre foi envolvendo dominação. Nunca veio um querendo me bater nem nada, bem pelo contrário, só queriam apanhar de mim. Sim. Paula, me conta uma coisa. É verdade que a gente ganha dinheiro sem transar? Todo dia. Hoje, inclusive, acho que vai ser meu caso mais tarde. É verdade, então, Paula? Não é mito, Paula? Às vezes por querer e às vezes sem querer, né? Sim. Tem às vezes que é sem querer porque o cara tá ali por ansiedade e broxa. Isso é a coisa mais comum do mundo. Sim. Geralmente é a partir da segunda contratação que funciona. E tem os que contratam realmente sem querer transar, pra sair pra jantar, às vezes só pra conversar. Teve uma vez que tava de luto, me contratou pra chorar a morte da esposa. Eu fiquei com pena. Gente. E essas. A gente tá falando de fetiche e fantasias, assim, de ter que te fantasiar, por exemplo, de freira, babá, essas coisas também pinta? Fantasias, literalmente não, mas eu já fingi atuação, por exemplo. Teve um que ele queria simular uma consulta médica, onde eu era paciente e ele era o ginecologista. E aí eu tinha que chegar lá no quarto e tal, fingir desde o começo, Sim. né? Tudo. Fingindo ali que eu fui porque eu tava, sei lá, com corrimento, alguma coisa, aí ele ia lá, me examinava. Não teve interação sexual nenhuma, ele só realmente fingiu que me examinou, me deu uma receita ainda, que ele rabiscou um papel. Toma aqui pra te levar. Aham. Teve esse aí, e teve um outro que eu atendi um casal de gays, onde eu tinha que fingir ser mãe deles. Olha. E onde eu chegava, a historinha, assim, era eu chegando de viagem, encontrando eles em casa, e brigando com eles que eles não fizeram nada, que eles deixaram a casa bagunçada. Vocês não fazem nada mesmo, seus inúteis. E tinha que xingar. De inútil, de humilhar mesmo. Sim. E aí depois, não me pergunte como, eu tinha que evoluir isso para uma situação sexual, tá? E o engraçado dessa história é que eles tinham plena consciência de que eles queriam esse fetiche por terem a ausência de mãe. E substituiu isso de uma forma de sexualizar a figura materna ali. Aí eu vou saber te dizer isso daqui 4 anos, quando eu me formar. Gente, que doideira, né? Que loucura. E então então a gente vai continuar. Quando surgir uma outra história, vocês podem me lembrar de falar essas coisas. E me diz uma coisa, Frida. Eu lembrei, tá? Opa! Agora sim, Vamos lá, veio. fogo A no Paula parquinho aí, falando, ó. eu lembrei. Fogo no parquinho. Teve 3 casos, mas assim, não foi pessoalmente, foi com vídeos, porque eu trabalho muito com vídeos, né? Uhum. E aí eu fiz uma videochamada que ele queria que eu vestisse uma calcinha e fingisse que era a tia dele. E a todo momento ele me chamava do nome da tia dele. Aí a Paula explica, né? Não com era a tia psicologia. Carmen. E Rolava um teve fetichezinho com a tia aí. Oh, Gente, teve um cliente que me pagou para fazer um vídeo, que deu um vídeo de quase 20 minutos lendo um conto erótico. Mas tem que ler com emoção daí, Quase né? pelada, lendo um conto e me tocando. Lendo e me tocando. Gente, é não foi lendo e fácil, atuando, tá? né? Exato. Foi difícil, porque eu não podia perder a concentração no texto. Será que ele escreveu esse conto? Eu acho que não. Ele mandou um link, mas eu acho que ele não escreveu. E teve mais 2. Teve o cliente que ia fazer um exame de espermograma e ele pediu para que eu fizesse um vídeo como se eu fosse a enfermeira que ia entrar na salinha, né, onde ele fica esperando ali para conseguir ter a ereção. E na salinha eu excitava ele até que ele ia conseguir. E segundo ele, ele realmente assistiu o meu vídeo na sala da clínica para conseguir obter o sêmen para fazer o exame. Eu acreditei nele. Achou E um por nicho fim- inexplorado, inclusive. Pois é, eu fiquei pensando, eu não me lembro de ter escutado isso ainda. Achei Esse foi bem interessante. E por fim, o fetiche que vem acontecendo muito é cliente querer ser corno. Ah, bom. isso aí, eles são de graça, não sei porque eles querem pagar pra isso. Mas tudo bem, né? Respeito. Claro, a gente tem que respeitar a vontade dos clientes, né? É claro. Agora até eu lembrei de outro da Opa, época que eu... viu como é bom? Vai a brotando, gente vai lembrar. né? É que é tanta coisa. É. Na época que eu tava na boate de Minas, teve uma vez que chegou 3 caras lindos. Eu acho que foi os caras mais bonitos que eu já vi naquela boate. As mulheres estavam assim, ó, quem vai atender, né? Sim. Aí eu sempre fazia a linha tímida pra eles acharem que eles me conquistavam e sempre dava certo. Sim. Aí
Eis que vai eu com Ela os chegou a 3, tá? gaguejar, viu, Cheguei a Frida? gaguejar. Ela chegou a gaguejar agora. Vai eu com os 3 pela mãozinha pro quarto, tá? Eu e 3. Nossa Senhora. O povo me olhava assim, meu Deus, Paula, tu vai dar conta disso aí? Tô louca então, Pelo né? amor de Deus, né? Adivinha o que aconteceu quando chegou lá no quarto? Eu era a desculpa pros 3 se pegarem. Eu só assisti. Na verdade, eles não faziam questão nem que eu assistisse, tá? Se eu ficasse escondidinha no banheiro, era melhor. Quando eu voltei, tava uma pegação, uma chupação, não sei o que. Será que eu vou... Sabe quando tu fica olhando assim, será que encaixa algum... Não, fica à vontade. Tu ficou nem de voyeur, tu pode ser chamada. Nem de voyeur eu posso ser chamada. Mas eu saí de lá andando mal pra fazer de conta que eu peguei os 3 e eles são super héteros. O que é triste depois que tu parar pra pensar que os caras, pra conseguir viver a sexualidade, tem que se esconder num quarto de boate é. com alguém. Ai, gente, vão viver, né? Pois é. Que ano foi isso, mais ou menos? Já era... Foi 2018. É, mas não faz tanto tempo E não assim. foi a primeira vez que aconteceu uma situação parecida. Teve uma vez que, inclusive, que um homem, né, um homossexual, entrou em contato comigo e tudo que ele queria era fazer fotos comigo como se a gente fosse namorado pra mostrar pra família, Sim. pra dizer que era hétero e parar de encher o saco dele. Aí eu sabe, meu amigo, eu não vou participar disso. Vai, tira umas fotos beijando um homem bem bonito aí, ou feio também, se tu for teu fetiche. Esfrega na cara da família e vai ser feliz. É, que essa questão de a gente cobrar 2 vezes, né? Uma para dizer que o filho não é gay, né? Para não contar pro pai também. Exatamente. É né? Te lembrou, né, de uma história, né? Que Fui teve... legal ainda. Disse, não, meu, não vou participar. Tá. E nessa nossa trajetória, eu digo nossa, porque o nome do projeto é Vivências Prostitutas, né? Então, é toda uma questão, assim, de vivências, de vidas, né? Como é que como é que foi para ti essa parte do preconceito, da discriminação? Assim, eu digo, os clientes a gente sabe que são de boa, mas os clientes são aqueles que vão lá, às vezes te usam, né? Te usam como um trabalho sexual, como um serviço prestado, né? Mas às vezes é o primeiro a apontar na rua, né? Assim como a gente sabe que acontece muito, né? O que tu pode me contar disso? Se aconteceu contigo, já aconteceu? E como foi, por favor? Olha, até 2018 eu não era assumida. Então, eu não sofria discriminação. Depois de 2018, que eu resolvi voltar ao trabalho sexual, que eu tinha 4 anos só advogando, longe do trabalho sexual, tinha bloqueado alguns clientes, depois voltei, desbloqueei, oi, eu tô por aqui e tal. Aí eu comecei, recomecei ao trabalho sexual, comecei a entrar pro ativismo, estudar, compreender tudo. E comecei a advogar e, ao mesmo tempo, exercer o trabalho sexual. Até então, eu não tinha sofrido nenhum tipo de preconceito. Só que, em seguida, veio pandemia, então tudo parou, né? A gente não via muita gente. Agora é que eu estou fazendo mais coisas, né? Estou aparecendo mais, estou propagando mais os meus posicionamentos, estou no ativismo, é que algumas pessoas começam, né, a falar, principalmente nas redes sociais, que é onde a gente está mais exposto e tudo mais. Agora, pessoalmente, eu ainda não sofri nenhum tipo de preconceito. Nem no fórum, nem em lugar nenhum. Inclusive, estou pronta. Se eu sofrer, eu já tenho tudo aqui na ponta da língua para me expressar, para me defender. Estou prontíssima. Mas não sofri, não. Agora, claro, tem a parte embora eu esteja na margem da sociedade por exercer o trabalho sexual, eu também sei que eu sou uma mulher, uma trabalhadora sexual privilegiada, porque eu sou advogada. Então, eu reconheço essas diversas realidades que existem dentro do nosso grupo, né? Então, acho que é um pouco mais difícil, não é impossível, mas é um pouco mais difícil alguém vir e ter um ato assim muito direto, pessoalmente, com preconceito. Mas nas redes sociais as pessoas se escondem por detrás dos perfis fakes, né? Eu estou sabendo cada dia mais lidar com isso, cada dia mais eu estou estudando para orientar também as colegas a saber lidar com isso, principalmente as mulheres que estão aí, como eu, como você, como a Paula, né, mostrando a cara e falando mesmo e tudo mais. Então, é assim, acho que a gente tem que saber lidar, né? E esse estigma, tu sente que ele forte, assim, tu sente das pessoas contigo ou não? Sinto. O estigma, ele vem enraizado, porque... E tu sente que, por exemplo, as pessoas se incomodam, por que tu é advogada e por que tu é prostituta? Né? Elas não conseguem aceitar que tu é feliz sendo as duas coisas, é isso, né? Elas querem que não tu tire... consegue. Elas não só advogada, sim, mas outros espaços também.
o espaço da psicologia, que a Paula também está inserida. Eu comecei a sentir bastante essa questão do estigma na época da pandemia, quando vários grupos, né, de trabalhadores autônomos, principalmente, estavam ali lutando para receber aquele benefício, né? E eu vi muitas prostitutas se unindo também para receber um auxílio emergencial. Eu até dei uma entrevista na época, falando da nossa luta de sobrevivência dentro da pandemia, e eu tive uma pessoa que brincou e falou, kkk, auxílio puta. Como assim? Não é auxílio puta, é auxílio a uma mulher cidadã, sim, ser humano, que também precisa sobreviver a uma pandemia. Então, eu pensei, gente, os estigmas, ele está ali enraizado, porque a pessoa era uma pessoa estudada, era um professor da Universidade Federal, então a gente percebe, não basta a pessoa entrar na faculdade, não basta uma pessoa ter alto grau, ter diplomas, é preciso ter consciência social, é preciso estar ali sensível, né, às causas, e no nosso caso, a causa da trabalhadora sexual. Então, os estigmas, eles estão enraizados em qualquer pessoa. Em mim mesma, todos os dias eu procuro trabalhar isso em mim. Né? Até pouco tempo eu tinha estigma. Eu olhava para... Eu vivenciei, vou contar um relato bem pessoal. Pode contar. Até pouco tempo, uma colega, uma companheira, uma trabalhadora sexual, exercia o trabalho sexual dentro do carro. Né? Aí um cliente falou para mim, você não quer fazer uma rapidinha no carro? Na hora eu respondi, claro que não, como se eu não sou uma mulher de fazer isso. Aí eu parei, gente, peraí, calma, vamos trabalhar essa forma de responder, de pensar? Sim, eu não sou uma mulher que eu vou fazer um sexo oral, eu vou exercer uma parte do meu trabalho dentro do carro. Não, porque eu estou dentro de um espaço mais privilegiado da profissão. Mas tem colegas, e não são poucas, que vão fazer. Sim. E dali ela tira o seu sustento. Sim. É preciso olhar para elas, é preciso criar uma subsistência segura para elas e tirá-la também, né, desse espaço. Então, isso foi um estigma vindo de mim. Então, é triste, o estigma está enraizado na gente. É preciso trabalhar mesmo. Então, tá aí, presente em todo momento, em qualquer pessoa. Sim. E tu, Paulinha, o que tu me diz de discriminação, preconceito, estigma? O que tu sente, assim? Tu sente isso também que, por exemplo, tu é uma estudante, né, de psicologia e profissional de sexo, trabalha numa plataforma. Tu acha que tem pessoas que pensam assim, não, ela não pode ser as duas coisas? Toda hora. Tanto que as pessoas costumam já deixar subentendido que eu só faço faculdade para largar essa vida logo de uma vez. Isso. E é uma pergunta que sempre... Tá, mas tu já tá preparando tua aposentadoria? Lembra que até perguntaram isso para nós, né? Sim. Tá, mas e a aposentadoria? Tu tá investindo o teu dinheiro? Eu sou sempre muito cobrada de sair o quanto antes da minha profissão atual. É um desespero, uma cobrança. Tá, mas quando é que tu te forma? Te preparar para sair dessa vida, porque tu não... Exatamente. Tu merece outra vida, tu não merece ser prostituta, né? Sim, e chegou o ponto também de o fato de eu estar estudando. Tá, então é justificável o que ela tá fazendo. Não, mas ela tá fazendo faculdade, tá, ok, ela se prostituir. É só por um tempinho. Então, acontece isso muito, demais. Até a Frida comentou na questão de ela ser advogada e profissional do sexo, né? Se tu parar pra pensar, essa inclusive, a única profissão que me ocorre agora que as pessoas parecem que te proíbem de exercer ao mesmo tempo que outra. Se tu já tem possibilidade de ser outra coisa... É absurdo tu ainda estar dentro da prostituição. Isso, não, sai fora. Inclusive, quando eu me formar, eu tenho certeza que vão dizer, mas tu já tá formada, não foi para isso que tu estudou, por que tu ainda tá aí? Sendo que a gente sabe que toda transição de carreira em qualquer profissão do mundo, tu não sai de um lugar para outro já, às vezes até ganhando a mesma coisa. Eu não sei se quando eu me formar psicóloga, amanhã na minha formatura eu vou começar a atender os pacientes lá ganhando a mesma coisa que eu ganho como acompanhante. Pois é, mas é aquela pergunta, né? Por que tu não pode... As pessoas assim, como é que essa mulher tem a ousadia de falar que é feliz está fazendo programa, sendo profissional de sexo? É uma afronta isso aí, entendeu? E é por isso que as pessoas veem que tu tá fazendo faculdade para tu ser salva pela faculdade. Sim, é sempre pra ser salva. Ou pra algum cliente, sei lá, aparecer e me dar um cartão black e dizer que vai pagar meu aluguel. Como se a gente não tivesse capacidade de fazer isso, né?
Inclusive, todas as vezes, assim, que eu sofri algum tipo de preconceito, que nunca foi presencial, que as pessoas não têm coragem de falar na minha cara. Sim. Sempre é por internet, a Frida Rio que ela sabe. O hater sempre vem com o mesmo papo, a conversa, o discurso de ódio vem sempre quando eu falo algo positivo. Todas as vezes que eu mencionei, ainda que pouca coisa negativa em relação à profissão, todo mundo coitadinha dela, né? Nossa, pobrezinha. Agora, se eu falar que eu gozei, se eu falar que eu ganho bem, se eu falar que eu ganhei flores, qualquer coisa da mínima máxima positiva, não, tá mentindo. Ou, às vezes, como a Frida falou, é porque ela é branca e loira. Que agora eu não sou também loira, né? Eu realmente entendo que existe esse recorte do privilégio, com certeza. Mas também não me extingue de talvez sofrer algum outro tipo de preconceito, né? A gente tem as partes positivas, mas todas nós enfrentamos o negativo também. Umas mais, outras menos. E em termos de preconceito presencial, hoje teve você acredita? Olha, vamos... Quentinho, não tinha contado ainda. Opa, aí em primeira mão, gente. O que foi ridículo, porque eu dei muita risada disso, porque quiseram me chamar de Bruna Surfistinha no sentido de me ofender na faculdade. E faculdade de psicologia, tá? Você vê aí os profissionais excelentes que iremos formar. Que aconteceu uma ocasião lá de trabalhos em dupla, etc. E fala assim, o fulano, que era o fulano que ia fazer trabalho comigo, o fulano ficou com a Bruna Surfistinha, hein? E aí eu chamei a pessoa, né? Ali, que não estava presente na hora. Assim, nunca está presente, Sim. né? Mas eu resolvo os meus problemas bem na hora. Chamei ele assim, olha, eu queria primeiro te agradecer por me comparar com Bruna Surfistinha, porque eu sou muito fã dela, inclusive já a conheci, tive esse privilégio de entrevistá-la e até tá numa festa com ela, que foi assim, uma das realizações para mim. Muito obrigada por me comparar com uma mulher prostituta que tem filme, série, livro traduzido em mais de 50 idiomas, e eu pude ter contato com uma realidade que tu talvez nunca tenha e não consiga ser um profissional tão bom da psicologia como você, que tem empatia por um número de pessoas muito mais diferentes do que tu. Toma! Muito bom! Porque, assim, as pessoas estão tão acostumadas a vir te falar alguma coisa e esperar que tu se cale. Claro. Que não vai falar nada, não vai ter coragem. Não vai ter coragem, porque é isso, né? Não, é assim que a gente deixa preconceito se criar, de achar que, releva, né? Quando vê, não foi por mal, não, às vezes foi por mal, e a gente tem que falar. E às vezes tu pode estar nesse papel de estudante, mas tu ter essa vergonha, né? E a pessoa falar isso, daí tu vai para isso para trás, cada vez tu vai tentando te esconder um pouco mais por causa disso também, né? Por causa desse estigma que a gente, como a Frida bem falou, e tu também, que a gente fica com vergonha e acaba se retraindo, mas de repente não, bate com uma mulher super empoderada, com uma cabeça boa, né? Uma mulher, né? Que sabe o que está fazendo, que é isso, né? E bate de frente. Eu acho que esses caras têm que escutar também as coisas, sabe? Certas. É por isso, inclusive, que aquele primeiro dia de aula, onde as pessoas falam seus nomes, idades, profissões, etc., eu digo, incluindo que eu digo acompanhante que sou a melhor no ouvidinho da pessoa que já tá de fora, né? Mas eu digo isso, eles ficam assim, acompanhante de quê? De idoso? O que é? Aí a gente fica, às vezes às vezes até é. Mas porque eu sei que vai surgir a fofoca, Sim. né? Porque a cara da gente tá aí na internet. Então, se vai surgir a fofoca, quem vai falar sou eu, para a pessoa já entender que isso não me ofende, muito pelo contrário. Eu me lembro que tu fez essa fala, né, de que todo mundo diz, eu sou fulana de tal, sou tal profissão, né? Ninguém dá um pouco de bola. Daqui a pouco fala acompanhante, todo mundo faz aquela virada de cabeça. Fica assim, né? Mas será que é isso? Mas não ia falar assim, né? Exatamente. E as pessoas ficam um tempo, eu acho divertidíssimo, observar o processo da dúvida da pessoa. Não, mas será? Ela não ia falar isso aí, Não, né? ela não teria coragem. Ela não teria coragem de falar uma coisa dessa, gente, imagina, né? Não, mas ela transa. Que isso também, né? Acham que a nossa profissão, ela só faz isso, né? 24 horas por dia, né? Ela não tem possibilidade de fazer. Tanto é que nessa minha DR da aula hoje, depois do pós-preconceito, me falaram assim, tu quer dar, tu pode dar o que tu quiser. Eu digo, mas filha, eu nem sempre eu dou. Na verdade, eu não dou nada, é tudo meu. E pra ti também, Frida, algum caso, assim, pra tu contar de alguma coisa, uma coisa constrangedora, assim, como aconteceu com a nossa colega aqui? Constrangedor para eles. Sim. Para ele, claro. Só
Ainda no gancho dos estigmas, a Paula vai falando, aí vai, né? Vai brotando Vai coisas brotando, na mente da gente. Aí eu lembro que você falou, Soila, em relação aos clientes, não, que é de boa. Eu discordo um pouquinho. Eu nunca sofri estigma pessoalmente vindo de advogados que não são meus clientes, né? Porque eu tenho muitos clientes advogados, mas vindo de outras pessoas, mas pessoalmente eu sofro estigmas dos meus próprios clientes. É interessante isso. Sim. Não é aquela atitude preconceituosa bruta que vai me ofender. Não. Mas os estigmas, como eu falei, né? Tá enraizado. Então, os clientes, eles já chegam assim com aquela curiosidade de me conhecer, já vêm com estigmas. Por exemplo, eles acham, não só eles, mas eu acredito que a maioria das pessoas que não têm o conhecimento, porque são conservadoras, enfim, que a advogada é que se transformou em uma prostituta. Isso. Eles não conseguem conceber inicialmente de que foi uma prostituta que pagou a faculdade com o trabalho da prostituição. Então, mas como é que pode, Frida, uma prostituta pagar uma faculdade? Isso é fetiche teu que estava advogando. Eu tenho que estar reforçando isso, que não é uma advogada puta, é uma puta advogada. A ordem dos fatores altera o produto nesse caso. Não é? E essa coisa do estigma é muito interessante. Eu pesquiso isso diariamente. Eu estava com um cliente, um engenheiro, num hotel, dentro da banheira de hidromassagem. Veja ali a situação. Muitas colegas não vivenciam essa realidade de estar tomando champanhe com o cliente numa banheira de espuma. E aí eu estava conversando com ele sobre a requalificação que teve aqui no centro de Salvador, nos anos de 80, 90. Retiraram todas as trabalhadoras sexuais do centro histórico, que era um patrimônio histórico de Salvador, a ladeira da montanha. Na época até entrou a Fátima, né, a presidente da Associação de Prostitutas da Bahia. Sim. E tal. Então, houve aquela requalificação da área e a desapropriação das prostitutas que não se sabe para onde foi. Eu contei essa história para o cliente e ele simplesmente virou para mim e disse, mas pensando bem, né, para ficar mais bonito, né, o centro, essas mulheres. Aí ele parou olhando para mim e disse, Frida, desculpa. Eu falei, pois é, você está falando o quê? Essas mulheres que deixam a cidade mais feia, está com uma delas aqui, né? Então, isso é estigma, né? Tá ali, ó, não tem jeito. É bem interessante isso. Eu já tive um cliente com uma situação parecida com a tua. Eu lembrei de um cliente que teve uma situação parecida, mas eu fiz de propósito para provocar ele. Que eu mencionei a palavra prostituta. E ele ficou assim, não fala assim de ti. Não fala, não. E eu não entendi. Não, tu não é essas coisas. Não fala assim. Tu sabe que tu está incentivando a prostituição neste momento? Ele, não faz as coisas. Só faltou sair correndo. Não fala assim de ti. Tu não é esse tipo de coisa. Não. Porque para ele, prostituta é aquela mulher, na concepção dele, tá? Seria a mulher da rua, drogada, coitada, que tá passando por situações terríveis, cheias de doenças, cobrando baratíssimo, em todo mas essa não num contexto horrível. Essa não é aquelas que não trabalham com sexo? Desculpa. Eu não podia. Você não seria. Não, eu vou falar, hein? Olha que eu falo. Na cabeça dele era isso. Agora, eu que tava ali, como no contexto que tu falou, né? Num quarto de motel muito bom, com bem vestida e tudo mais. Não, tu não se encaixa nesse perfil. Não fala assim de não se ofenda. Pronto. Que peso que tem essa palavra, né, gurias? Que peso que tem essa palavra. Fica assim, ó. Impressionada de escutar e de ver. As duas, assim. né? Puta e prostituta. Eu acho que prostituta até mais do que puta. Prostituta porque eu acho a gente tá acostumado a ouvir puta. Tá mais na boca da gente do que prostituta. Tem até música, né? Puta. Então. Eu acho tão linda essa palavra, meretriz, prostituta. Eu acho umas palavras assim glamourosas, sabe? Eu confesso que eu, inclusive, fui perder o meu autopreconceito com a palavra prostituta graças a vocês. Porque eu também tinha essa mesma imagem. Porque eu fui muito educada nesse contexto, educada pela família lá, né? No contexto desse mesma coisa que o cliente trouxe. Para mim, prostituta era exatamente o que ele falou até então. Porque eu não conseguia enxergar a acompanhante de luxo do site como sinônimo de prostituta. Para mim, eram coisas completamente diferentes. Só que eu fui desfazendo isso, falando na minha cabeça assim, ó. Eu também sou prostituta. Tem gente que não consegue nem pronunciar essa palavra, né? Exatamente. Eu fui mencionar... conheço algumas pessoas. Eu também. Eu fui repetindo no meu pensamento
Até eu automatizar isso na minha cabeça ser aceitável, porque na minha cabeça não era aceitável, era uma coisa ruim. Aí depois eu consegui começar a falar e tá, é um sinônimo e tá tudo bem. Vai ter gente que vai enxergar de outro jeito, mas daí o problema é deles. Sobre o filho, o meu tem seus 16 anos, sabe? Que eu sempre me pergunto isso, mas como é que ele faz, como é que ele lida, isso aqui, isso? Do mesmo jeito que se eu fosse, sei lá, confeiteira, ele lidaria. Tá lá ganhando o videogame dele bem feliz, com o dinheiro do meu trabalho, tá tudo certo. E do mesmo jeito que eu iria trabalhar em qualquer outra profissão, eu não chegaria e diria para um adolescente, o meu dia hoje foi assim, 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 eu fiz tal e tal coisa. Ninguém tem esse hábito com adolescente, eles não querem nem ouvir. Eles querem fazer outras coisas. Eu vou lá, digo, tchau, tô indo trabalhar e tchau, mãe, e vida que segue, completamente normal. Ai, que bom que tem esse bom relacionamento, né? Sim. Tu também, Frida, tudo tranquilo? Tranquilo, meu filho é meu melhor amigo, ele tem 24 anos hoje. Foi por causa dele que eu resolvi me assumir em 2018. Que 2018 coincidiu dele fazer 18 anos. E eu cheguei para ele e contei que eu criei ele dentro do trabalho sexual e ele virou para mim e disse, agora que você me conta isso, eu já sabia. Então, ele fortaleceu muito. Pois é, subestimar, né? E fortaleceu muito a nossa amizade, principalmente que ele é um jovem com consciência, né? Consciência política, consciência social. Então, ele tem plena consciência do grupo, né? Das prostitutas, do que é o grupo, qual o papel desse grupo, onde o grupo está inserido. Então, a gente conversa muito, nós fazemos estudos e pesquisas juntos sobre o trabalho sexual, ele me dá orientação diariamente, porque ele tem mais tempo de estudar do que eu. Então, assim, se tornou um grandíssimo amigo, não tem aquela... Eu não exerço com ele aquela autoridade de mãe, nós vivemos como dois amigos mesmo, isso é muito importante. E é bonito, é meu né? melhor amigo, sabe de tudo da minha vida. Até meus clientes, ele sabe, eu vou ali atender fulano, ele sabe tudo. É bem íntima a relação. Eu digo que os verdadeiros filhos da puta são os mais bem educados que a gente vai encontrar por aí. Verdade, pois é. Não deveria ser xingamento. Nós fizemos uma época lá no NEP uma pesquisa. A gente é metida pesquisadora às vezes, mas a título de curiosidade mesmo, para saber sobre o que acontecia com os filhos das prostitutas, né? Principalmente as mulheres, assim, porque é isso, né? E 90% das filhas das prostitutas nunca foram e nunca serão ou não quiseram ser prostitutas, entendeu? Então, uma coisa bem interessante isso que a gente escolheu lá, sabe? Conversando com as gurias, né? Aquela convivência das filhas com as gurias na praça, na rua, no seu dia a dia, no trabalho, sabe? E eu acho que isso é bem importante de trazer também, porque é isso, né? Não importa que é prostituta, que a filha vai ser também, enfim. Ou que vai sofrer abuso, ou que vai ter contato sexual precoce. As pessoas sempre têm esse estigma. Elas meio que misturam essas coisas, né? E não é verdade. Gurias, me responde uma coisa. Vocês acham que a organização das prostitutas, elas são vistas como uma forma de resistência da nossa profissão? Vocês acreditam que essas ONGs, esses movimentos de prostitutas que tem para o Brasil Fusão fora aí, todos, né, e fora do Brasil também, vocês acreditam que seja uma forma de resistência assim, para a nossa profissão, para a gente poder estar brigando por algumas coisas que a Frida fala muito sobre, eu escuto muito vídeo dela falando sobre as questões de leis trabalhistas que vale para todo mundo, e às vezes a gente não se enxerga, né, como também de direito, como tu falou também na questão da pandemia, né? Então, vocês acreditam, vocês acham que é isso, que as organizações são isso? Com certeza. Eu enxergo não só como uma forma de resistência, mas como um apoio, como um amparo, né? Enquanto não regulamenta a nossa profissão como trabalho. E, infelizmente, a minha visão ainda é de perspectiva muito baixa para que isso aconteça, né? Entra governo, sai governo, mas eu não vejo muito movimento. Eu também vejo isso. E o movimento que eu vejo é das associações, né? Nós não temos, assim, um sindicato, porque não somos regulamentados, então nós precisamos das associações. E quando eu digo nós, eu principalmente falo de outras realidades, e não tanto da minha. Como eu falei, eu sou uma mulher que eu trabalho de forma independente, eu já tenho até outra profissão, a qualquer momento eu posso migrar de profissão, mas cada vez mais vai entrando outras mulheres que vão precisando de apoio, de amparo em todos os sentidos, amparo de orientação sexual, assim como eu entrei aos 18 anos, sem nenhuma orientação sexual, muitas estão entrando, amparo jurídico para conhecer os próprios direitos, amparo em todos os sentidos. É aí que entram as associações, né?
E essas associações precisam se fortalecer e se unificar cada vez mais. Precisamos também de apoio estatal, eu acredito muito que precisamos também, para propagar o nosso trabalho como trabalho até chegarmos, né, ao objetivo final, que é a regulamentação. Então, assim, total favorável que tenha mais associações e que possamos nos unir, criar eventos. Eu sinto falta de eventos municipais, estaduais, nacionais. Precisamos muito disso, né? Congressos, eventos para discutir as nossas necessidades. Precisamos. E é isso. Eu enxergo assim. Tu acha que essa rede também ela pode vir a suprir, por exemplo, uma profissional do sexo que às vezes é abandonada ou ela mesma se deixa abandonar pela família, pelos amigos, enfim, né? Que ela, por exemplo, ela precisa de uma ajuda. Um caso, sei lá, foi transar com um cara, o cara tirou a camisinha. Né? Isso acontece, né, gente? Aconteceu comigo, gente. Enchi a cara do cara de bolacha, mas enfim, mas aconteceu, né? E daí tu acha que esse tipo de organização pode vir a fortalecer essa mulher para que ela possa, de repente, começar o movimento aí de correr atrás do seu direito, né? De, sei lá, fazer alguma coisa, processar. Nem que não digo que não dê nada, a gente quer muito que dê, né? Mas pelo menos para ela começar. Se sentir amparada, né? E enxergar que sim, né? Que ela foi, né? Ela foi violentada, na verdade, né? Tu acha isso, Frida, também? Com certeza. Todo o apoio. Eu acho, não tenho certeza. Acho que as trabalhadoras sexuais, principalmente as que vivem em espaços de maior marginalização, as que vivem na rua, as que vivem em locais com pouca segurança ou nenhuma segurança, precisam desse amparo. Sofrem violências por parte de clientes, né? E sofrem violência também dentro da instituição familiar, e aí corre para a rua para exercer a profissão de trabalho sexual. Eu estou com um caso agora recente de uma trabalhadora sexual que está grávida de um cliente. Daí eu vou advogar para ela para que ela consiga os direitos. Então, ela precisa de um apoio não só. Ele não quer, no caso, assumir se for a paternidade. Certamente ele não quer, de forma nenhuma. Sim, né? Ele não quer, não foi. Não quer. Então, assim, é preciso fortalecer. Eu sinto falta do fortalecimento. Ou seja, essas associações precisam também de apoio para que possa apoiar a gente, né? E é isso. Tu também, Paulinha? Eu concordo com tudo que a Frida falou e ainda acrescento que ter essas organizações reforça que essa competitividade feminina que as pessoas pintam em bordo não é bem assim. Porque as pessoas me perguntam muito assim, mas entre vocês rola muita competição, porque, né, vocês estão trabalhando com o corpo, quem é mais bonita, quem ganha mais, não sei o quê. Tem muito esse comparativo que tem, na verdade, não só entre acompanhantes, profissionais do sexo, enfim, entre mulheres rola muito isso, né? Então, a gente é muito instigada a ter a competitividade negativa de não só não ajudar, de ferrar a colega. A vida da outra, exatamente. Né? Então, o fato de ter uma organização assim que mostre para todo mundo quanto as mulheres estão unidas e, às vezes, até fora da organização, por exemplo, a gente tem hoje aqui, tem em vários estados, eu sei de Porto Alegre, grupo de WhatsApp, onde todas as mulheres que trabalham por site estão naquele grupo, com a finalidade de se proteger de alguma situação ruim que tenha acontecido. Por exemplo, eu atendi um cara que, sei lá, tentou tirar a camisinha, não quis me pagar, ou qualquer coisa ruim que aconteceu, eu vou lá e digo, esse aqui ninguém atende, vamos se proteger. Então, aquela coisa assim, eu, inclusive, antes de entrar nessa profissão, eu achei que rolava muito disso, que as mulheres se odiavam, que, meu Deus, eu acho que rola mais em boate, inclusive, do que no ambiente virtual ali. Até porque virtualmente a gente se sente mais desprotegida porque a gente não se vê, né? As coisas são menos táteis. Então, acho que para explicitar para as pessoas assim, se tu fizer para essa daqui vai saber também. Não fique achando que a gente não se ajude. Sim, acredito que é isso mesmo. Alguma coisa a mais, meninas? Vocês querem falar? Só mais uma coisinha dentro ainda desse contexto. Sim, pode continuar aí que a gente das associações e tudo mais, de acordo ao que eu vivencio, né? Ao que eu vejo de colegas me procurando. Já tive colegas entrando em contato chorando, desesperada, que sofreu violência de cliente, foi na delegacia e simplesmente ignoraram, não tiveram um tratamento humanizado, não tiveram nem tratamento, nem foram recebidas. Embora a gente tenha uma lei aí recente, assinada pelo Lula, que as DEANs, elas devem funcionar 24 horas e ter um tratamento humanizado para
todas as mulheres que sofrem violência. Nesse todas, eu incluo as trabalhadoras sexuais. Eu acho que não há necessidade de colocar ali uma observação às trabalhadoras sexuais também, porque nós não somos ETs. Não, Quando fala de todas, eu acredito que nós já estamos englobadas. Se ficar ali a observação a gente, aí sim está fazendo isso, tá cometendo um ato de estigma. Então, eu sinto assim, as associações elas precisam ter uma ligação, um amparo direto do Estado. Eu não sei como que de fato isso pode acontecer, mas se a gente se unir, a gente consegue. Por exemplo, uma trabalhadora sofreu uma violência. Coitada, ela não tem que ir sozinha na delegacia, ela vai procurar a associação já tem uma pessoa diretamente que vai ampará-la, ali amparado com o setor jurídico, que vá até a delegacia, faça um boletim de ocorrência, que depois dirija-se para o hospital para fazer os exames. Poxa, a gente precisa disso. Eu sei, é muito difícil, porque a gente ainda não é um trabalho regulamentado. Talvez eu esteja sonhando um pouco à frente, não, mas a gente precisa lutar por isso. Mas a gente precisa sonhar também, né, Frida? A gente tem que falar. Claro, a gente precisa lutar por isso. Mais falar, mais pode ser real, entendeu? E vai ser real, vai chegar um dia que vai ser real, né? Onde já se viu, né? E eu tô falando assim de 4 décadas atrás, eu estaria, por exemplo, falando com outras colegas sobre isso, né? Então, é isso. Onde imaginaria que aquela violência toda que acontecia na rua ia acabar? Eu achava que aquilo ia durar para sempre, né? Então, vai acontecer, sim. A gente não sabe quando ainda, mas vai acontecer, com certeza. E as instituições... Eu tenho certeza que as instituições são muito... Algumas, e a maioria assim, de mulheres profissionais de sexo, elas são muito... Quase que umas terapias, assim, sabe? Porque nós falando para nossas colegas. A gente entende o ponto de vista de quem trabalha na rua, no cabaré, aprender, né, um pouquinho com as meninas. Então, a gente consegue ter esse olhar assim, não deixa de ser mulheres com os seus problemas, né? Eu acho que é por aí. Eu acho muito importante essa parte das associações, sim. É isso. E isso também ajuda até a gente se perceber quando estiver numa situação de violência e não nota. Sim. Porque eu já soube, por exemplo, de uma colega negra que foi realizar um atendimento e na cabeça dela ela estava realizando um fetiche do cliente, tá? Posso contar o fetiche? Pode, deve. O fetiche era um cliente branco e ele queria colocar ela amarrada tipo uma viga assim. Meu Deus. E chicotear as costas tronco. dela. No tronco, E ela tinha, na época, 20 anos quando ela fez esse atendimento. Na cabeça dela, aquilo foi um fetiche ok dele, que ela foi lá realizar e ponto. Só que depois que aconteceu, ela me relatou que ficou se sentindo muito mal, não entendendo o que aconteceu. E eu, cara, isso aí foi uma situação de racismo que tu passou, não foi um fetiche. Puro. Então, assim, às vezes a gente acha, fetiche a gente tem que respeitar. Tem que respeitar, mas nem tudo vai ser fetiche. Tem coisas que o cliente, às vezes, ou a cliente, enfim, ele vai se usar do fetiche como algo que a gente, em tese, não pode contar e tem que respeitar, e às vezes tem que fazer, entre aspas, na cabeça dele, porque ele pagou, para ele se usar de uma violência, de um preconceito, de um racismo, e fazer o que quiser dentro daquelas 4 paredes, porque ele pagou e era um fetiche. Então, você respeita e não me denuncia. Então, a gente ter esse conhecimento de até que ponto uma coisa é algo que a gente tem que respeitar, é uma coisa que tá ok ali, né? Que a gente sabe que fetiche é um troço amplo pra caramba, não tem como a gente listar tudo. Não tem. Quando tu achar que tu viu tudo, tu não. Eu, essa semana, vi um troço que eu não fazia nem ideia. Eu tô muito longe. Então, assim, não tem como a gente listar assim, ó, o que é um fetiche que vai ser preconceito, vai ser uma violência, não vai. É impossível. Toda vez alguém vai chegar com uma novidade. Então, é isso que é a parte da educação sexual, porque com educação sexual tu entende o que vai ser uma violência, o que não vai ser, o que é permitido, o que não é, inclusive dentro do fetiche. Não sei o quê, violência é crime? Mas dentro de um BDSM, com consentimento, com limite, com não sei o quê, é outra história. Sabe? Dando continuidade, né? Aquilo que eu já falei das associações amparar, né, as trabalhadoras sexuais e principalmente conscientizá-las e conscientizar a sociedade de que as trabalhadoras sexuais não estão aí sozinhas, simplesmente exercendo o trabalho, transando com vários homens, sem nenhuma proteção, sem nenhuma orientação. Não estão sozinhas, né? Principalmente as mulheres com escolaridade baixa, que não têm acesso a muitas coisas, não têm acesso a tecnologias, não têm acesso a médicos e tudo mais. Então, as associações, elas entram também nessa parte de forma muito importante.
até para a quebra dos estigmas, né? Uhum. Quando se percebe que é um grupo histórico, um grupo político, um grupo social que está ali unido, né, para que o trabalho seja exercido de uma forma segura, de uma forma protegida, principalmente em relação às questões de saúde, né? Eu acho que os estigmas eles vão caindo um pouco mais e vão tendo uma visão mais humanizada do trabalho. Então, acho que a presença das associações em todos os quesitos, e principalmente nesse quesito de conscientizar não só as mulheres que exercem o trabalho, como a sociedade, em relação à saúde, à proteção, né, da saúde, não só dos clientes, mas também das trabalhadoras sexuais, é importantíssima. Viu? E tu concorda que esses movimentos são tão importantes que, no caso, não nos deixam, às vezes, levar para um lugar de rato de laboratório? Porque é muito fácil fazer pesquisa com prostituta, né? É muito fácil fazer pesquisa com mulheres mais frágeis que estão com uma situação já de estigma e preconceito, né? Aquela história toda, né? Eu acho que essas associações vêm nesse campo, assim, a minha visão, eu, enquanto movimento social, me vejo nisso, porque a gente consegue enxergar. A gente consegue enxergar nitidamente que, às vezes, somos pegas como pesquisa, sabe? Eu acredito muito que a pesquisa é válida, Não, é toda importante, mas até ela. que ponto, Tu entendeu né? o que eu quis Até dizer, que né? ponto. Onde eu quis chegar, né? Nessa questão. Tá. Não, eu entendi. Eu acredito que a pesquisa com o grupo das prostitutas são pesquisas sempre válidas. Mas até que ponto tal pesquisa favorece as trabalhadoras sexuais? Ou apenas estuda, coloca lá o que pensam, a conclusão, né? E até que ponto favorece o grupo? Até que ponto traz benefícios para uma visão mais humanizada da sociedade? Porque a sociedade, ela enxerga muito o grupo das prostitutas a partir das pesquisas, a partir do que estão dizendo de nós. Então, até que ponto essas pesquisas são importantes e traz uma visão humanizada para a gente, né? Então, meu pensamento é por aí em relação às pesquisas, para a gente não se tornar realmente rato de laboratório. E eu sou uma pesquisadora, né? Eu comecei a perceber isso pesquisando, né? Bem contraditório, mas foi importante para mim ser uma pesquisadora do grupo em que eu mesma estou inserida, para ter essa visão crítica, né? Eu vejo a nossa classe trabalhadora como pessoas mais fáceis de levar, sabe? Por causa de todo o nosso estigma, todo, né, o que a gente tem de nós mesmos. Então, acho que é por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente conversa com as nossas colegas lá no nosso movimento social. A gente tem bastante cuidado com isso, né? Que é para não acontecer de serem levadas como, né, apenas pessoas que estão mais fáceis de levar, entendeu? O que tu acha? Eu até me senti bem incomodada acho que foi umas semanas atrás que a gente estava fazendo pesquisa de artigo científico na faculdade e o tema que eu tinha escolhido era a saúde mental das prostitutas. E eu fui pesquisar artigo, eu não achei. Brasileiro, pelo menos, eu não achei. Eu achei alguns em inglês. Sabe qual foi o único tema que eu achei de pesquisa a rodo sobre prostituta? IST. Então, assim, eu acho muito cansativo e preconceituoso, chato, tudo de ruim que tu puder elencar, só colocarem a prostituta nesse lugar de temos que falar com ela sobre IST, porque doença, porque não sei o quê. Inclusive, até do projeto de extensão que a gente está fazendo da minha faculdade com o NEP, eu bati muito nessa tecla com o pessoal da psicologia e da enfermagem de que se for para chegar lá e falar só de IST, nem vá. Não que elas não precisem saber disso. Na verdade, todo mundo tem que saber disso, entendeu? Todo mundo transa, ou pelo menos gostaria de estar transando. Deveria ter o conhecimento sobre isso. Mas aí tu focar só isso como se a saúde daquela pessoa se resumisse a sexo... Porra, e o resto? E o resto da saúde física também? E a saúde mental nem existe. Se existe, ai, coitadinha dela, vamos tirar ela logo daí que daí ela para de sofrer. Cara, às vezes ela não quer. Eu, por exemplo, não quero. E aí? Então, eu fiquei muito chateada com isso. Até falei com uma professora minha, que ela é uma pesquisadora de sexualidade humana, tá fazendo doutorado, enfim. E ela disse, inclusive, tá aí um nicho para tu explorar. Pesquisa de saúde mental das prostitutas, não necessariamente envolvendo o trabalho sexual. Porque se resume ao trabalho sexual. Essa mulher não tem vida, ela não tem relacionamento, ela não tem filho, não tem família, ela não tem outro emprego, talvez, outra profissão, como a Frida. Ela não tá fazendo outra coisa, ela tá só ali,
fazendo mais nada, só fazendo sexo o dia inteiro com risco de pegar ST. É resumido a isso a maioria das pesquisas. Verdade. A nossa demanda foi bem surpreendente na questão de pós-pandemia, né? Com a questão da saúde mental. Foi assim... Eu ainda acrescento, Paula, que as pesquisas elas giram em torno de ST, em primeiro lugar, tráfico de mulheres e exploração sexual Sim, infantil. como se fosse a mesma coisa, isso é profissão. Interligado. É uma luta diária para conseguir separar o trabalho que a gente exerce desses três contextos. E o detalhe, chega a né? ser Se chato essa isso. mulher que trabalha com sexo tem alguma questão de saúde mental, qualquer motivo, ela deve apanhar, é o cliente, é a profissão dela, é isso. Se ela tem que fazer terapia, é por causa da profissão. Eu, por exemplo, gente, eu faço terapia há mais de um ano, eu acho que eu falei o quê? Umas 2 vezes da minha profissão na terapia, e eu faço toda semana. Então, as pessoas acham, não, tem que fazer terapia por conta de como ela é tratada, das coisas que ela passa. Ok que deve ter situações, realmente a gente não exclui, mas as pessoas não podem resumir a isso, que a questão de saúde mental da prostituta é o trabalho dela. Às vezes, aquilo ali é o que salva ela de outra coisa que Exatamente. realmente é o problema. Aham. Às vezes, ela apanha do marido Tem em gente casa... que não consegue entender Não isso. consegue. Às vezes essa mulher tá apanhando do marido em casa, ou sei lá de onde ela tá passando uma outra situação, e a prostituição tá salvando, tá sendo a melhor parte da vida dela nesse momento. Mas não, é esse o problema. Quando eu digo eu tô com saudade de ir pra esquina, é porque eu tô com saudade de ir pra esquina, entendeu? É verdade. Pior que sabe que às vezes que eu saí fora, eu sempre pensava, eu tenho certeza que eu vou voltar, cara. Então, Frida, quer deixar uma mensagem para nós, querida? Por favor. Que nós possamos nos unir cada vez mais, né? Nos últimos tempos eu venho pensando muito nisso. E principalmente a união das associações, que tenhamos cada vez mais subsídios para um amparo às trabalhadoras sexuais que estão inseridas em uma outra realidade, que não é a minha nem a da Paula. Cada vez mais eu percebo que a realidade da trabalhadora sexual, falando do país que eu vivo, do Brasil, não é boa, tá? Não é boa. E que é isso, que haja mais união e que mais amparo em todos os sentidos. Questão de saúde, questão social, questão jurídica e rumo à regulamentação do trabalho, né? Para alcançar os interesses de todas. É difícil, né? Porque alcança os interesses de uma e de outras não, mas a gente precisa chegar num consenso para poder um dia dizer, não, é um trabalho, né? Sim. É um trabalho com todos os direitos que os trabalhos proporcionam às suas trabalhadoras. É isso. Obrigada, Frida. Tu, Paulinha? Eu acho que resumidamente, que as pessoas cuidem na hora de formar uma opinião sobre aquilo que elas não conhecem e não acharem que conhecem porque conheceram uma realidade. Então, ou 2, ou 3. São tantos recortes possíveis que não tem como tu dizer que conversou com uma mulher da esquina, uma mulher do site e tu já sabe tudo sobre isso. Às vezes, aquela mulher daquela esquina vai ter uma e na mesma outra esquina é outra história. Então, nem a gente mesmo, acho que consegue ter amplitude de realidades possíveis dentro do trabalho sexual e as pessoas acham que conhecem pelo que viram na mídia, pelo que leram num artigo, pelo que viram num podcast. E um pré-conceito. Não é assim. Então, na verdade, a gente nunca sabe tudo sobre coisa alguma. Sobre prostituição, então, mal a gente sabe. Então, vamos cuidar nas opiniões que a gente dissemina por aí. Certo, gurias. Eu quero agradecer, obrigada a todos pela audiência, tá? E até a 04 e até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Beijo, tchau, Obrigada tchau. mais uma vez pela oportunidade, tá?